Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Thiago Fernandes, sou programador e proprietário da CSA Automação e hoje vou explicar para vocês como se instala uma máquina virtual. A máquina virtual ela é muito utilizada no nosso ramo da automação industrial para instalar programas como Rockwell, Siemens, dentre outros, para estar utilizando nossa máquina real. Quais são os benefícios, por exemplo, de uma máquina virtual? A máquina virtual nos permite configurar o tamanho do processamento, quantidade de memória, ou seja, você não precisa mudar em nada o seu hardware e nada o seu sistema operacional para estar instalando essa máquina virtual. E com ela, se por exemplo, o seu Windows real deu algum problema, você já tem uma máquina virtual totalmente instalada e programada para o seu uso do dia a dia, né? Se você precisar formatar o seu computador, por exemplo, não tem necessidade de criar uma nova máquina virtual. Ela já vai estar criada. Então você precisa somente fazer o backup e depois que formatar o computador, por exemplo, você volta com essa máquina virtual, instala a VMware novamente e faz a cópia do Windows que você instalou na máquina virtual, certo? Então, eu vou estar aqui ensinando a vocês como faz essa instalação. Então, vamos lá? É, Primeiramente, nós vamos estar aqui abrindo o browser, né? Para a gente poder baixar o Windows, download, Windows ISO, Windows 2000, Windows 10, na verdade. A gente vai clicar aqui no primeiro link que aparecer. Aí é o seguinte, como eu já tenho o Windows 10 instalado na minha máquina, ele aparece atualizar agora. Para quem tem outro tipo de Windows, aqui vai estar aparecendo baixar o Windows 10, né? Então eu gosto de instalar o Windows 10 porque ele já tem todas as configurações atualizadas e utilizo ele há um bom tempo já, certo? Então, como que eu faço? Eu vou clicar aqui em baixar a ferramenta agora, vou fazer o download dessa ferramenta para eu criar uma ISO para estar instalando na máquina virtual. Vou salvar como? Não vou salvar porque eu já tenho instalado, na verdade baixado aqui na minha máquina. Vou cancelar, vocês baixam aí. Depois de terminar de baixar esse aplicativo do Windows 10, vocês vão baixar a VMware. Então, eu vou digitar aqui, baixar VMware Workstation Pro. Vou fazer download, vou entrar na página da VMware para a gente fazer esse download da VMware, certo? Aí aqui embaixo, você vai lá na página, tem Workstation 17 Pro para Windows e tem para Linux. A nossa explicação vai ser em cima do Windows. Então, vou clicar com Windows. Também não vou estar baixando, porque eu já tenho baixado, mas vocês baixem aí, beleza? Depois de tudo baixado, a gente vai lá na pasta de instalação. Eu coloquei em downloads, né? Então, vamos instalar primeiro o Windows, fazer a ISO do Windows 10, certo? Dei dois cliques aqui em Media Creation. Ele vai estar abrindo essa página para mim. Ele demora um pouco, faz alguns preparativos, até me dar a opção de avançar. A gente aguarda um pouco. Pronto. Agora eu vou clicar em aceitar. Ele vai fazer outros preparativos, a gente aguarda mais um pouco. Depois ele aparece essa página, perguntando se eu quero atualizar esse computador, como eu tenho o Windows 10. Ele pergunta isso, só que eu quero criar uma ISO para eu instalar na VMware, certo? Então, clico em avançar. Ele já vem com essa checkbox marcadas, as opções recomendadas para este computador. No caso, eu vou deixar, mas se você quiser colocar 32 bits, ambas, aqui a edição é o Windows 10, não tem jeito, mudar idioma, você fica à vontade, mas eu vou deixar em português o Windows 10 64 bits e vou dar avançar. Quando eu der avançar, ele me pergunta se eu quero gravar numa unidade de flash, né, que é o pendrive, com mais de 8 GB, não pode ser menos, porque não cabe.
ou o arquivo ISO. No nosso caso, a gente vai colocar arquivo ISO e avançar. Vai perguntar onde instalar. Vou sobrepor o que eu já tenho, salvar, sim. Aí ele vai estar em andamento, isso demora um pouco, né? Enquanto ele demora, a gente vai estar fazendo a instalação da VMware. Então vamos lá. Dou dois cliques no aplicativo VMware, ele vai abrir para mim. Baixando o Windows. Tá aqui a página da VMware. A gente vai clicar em Next. Accept. Next. Podemos deixar essa segunda opção marcada e dar um Next. Aqui eu posso tirar essas duas opções que não faz diferença em Next. E vou deixar ele instalar no desktop e também no menu iniciar. Vou dar um Next. E depois disso eu vou apertar Install. Agora vai demorar um pouco a instalação. Para baixar o Windows demora um pouco para ele fazer a criação da ISO. Aí eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito grande e quando terminar eu volto ao vídeo. Bem, pessoal, agora terminou a criação da ISO, né? Na minha pasta lá downloads. E também terminou a instalação da VMware. Então na VMware a gente vai apertar Finish. Aqui também na gravação da ISO a gente vai apertar em concluir. Ok. Agora a gente vai abrir a máquina virtual. VMware. Esperar ela abrir para estar instalando o Windows 10. Então, aqui ela me pede a licença da VMware versão 17. Só que a gente não tem, então eu vou estar marcando essa opção de baixo para 30 dias gratuitos. Se você quiser comprar a licença da VMware, é só acessar o site. Então vamos continuar. Continue. Ela vai aparecer essa mensagem. A gente já clica em Finish. Então essa é a cara da máquina virtual. Como vocês podem ver, já tem algumas máquinas virtuais instaladas. Só que a gente vai criar uma nova. Então, Create a New Virtual Machine. Vamos clicar aqui. Typical, recomendado. Vamos dar Next. A gente vai procurar a ISO que a gente acabou de criar, o Windows 10. Aqui ele já detectou que essa ISO que a gente criou é o Windows 10 64 bits. Vamos clicar em Next. Vamos escolher a pasta a ser gravada. Eu já tenho uma... E não vai ser em documentos. Vamos clicar aqui na área de trabalho. O Windows 10 ela vai gravar aqui dentro. Vocês podem escolher o nome da sua máquina virtual. Vou deixar o Windows 10. Se for instalar, por exemplo, Rockwell, escreve Rockwell, enfim, o que você quiser. Vou deixar o Windows 10 mesmo. Vou apertar Next. Aqui ele me pergunta a quantidade de espaço que eu quero deixar para essa máquina virtual. Eu costumo deixar em 120. Esse 120 GB, ele não vai pegar os 120 GB do seu HD físico nesse momento. O que vai acontecer? A partir do momento que você for gravando documentos, programas na sua máquina virtual, aí sim ele começa a armazenar as coisas, os dados, né, na máquina virtual e pegar o espaço da sua máquina real. Mas de cara ele não pega os 120 GB. Aqui a gente deixa marcado do jeito que está e vamos clicar em Next. Vamos customizar o hardware. Eu tenho na minha máquina 16 GB, máximo recomendado 16, mas só que eu não utilizo 16, eu utilizo a metade porque eu deixo a metade para a máquina real e a metade para a máquina virtual, ok? Número de processadores, vocês pesquisem qual processador que vocês têm, então número de processador meu é 2 e número de cores 2. Em total de processadores de cores 4, ok? O adaptador de rede, eu deixo marcado bridge, e mando replicar da máquina real para minha máquina virtual o que está configurado lá. Ou seja, o que tiver configurado na sua placa de rede ou no seu Wi-Fi, ele vai replicar para sua máquina virtual, ok? Vamos dar um close e vamos clicar em Finish. Deixar marcado Power On, This Virtual Machine Creation.
ele vai abrir a máquina virtual como abriu agora. A gente clica aqui, porque ele vai procurar o DVD, vamos clicar em Enter. Eu demorei um pouco a clicar em Enter. O que que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar essa máquina virtual. Desculpa, pausei. Vou dar um play aqui de novo. Vou reiniciar ela. Restart Guest. Restart. Clico aqui dentro novamente e aperto Enter. Agora ele vai começar a instalar o Windows. Vamos aguardar ele iniciar a instalação do Windows para a gente fazer todas as configurações necessárias. Pergunta o idioma, a gente deixa em português, o formato da data e hora a gente deixa em português do Brasil e o teclado usado no Brasil é BNT2. Avançar, instalar agora. Agora ele começa a instalação do Windows e demora um pouco. Eu vou pausar o vídeo novamente e quando terminar essa instalação, na verdade não. Ele pede agora ativação do Windows. Vou clicar aqui não tenho ativação, não tenho a chave. E depois sim que ele vai começar a instalar o Windows. Vou escolher o Windows 10 Pro. Ele me dá 4 opções de Windows, né? A Home Single Language, e a Education e a Pro. Eu costumo fazer a Pro porque a Pro é mais completa. Avançar, aceitar o termo de licença, avançar, coloco personalizada, o HD 120 GB, dou um avançar. Agora sim, ele começa a instalar o Windows. Eu vou pausar o vídeo para quando terminar eu voltar, para não ficar muito grande, ok? Bem, depois de reiniciar algumas vezes, ele volta para essa tela onde a gente vai escolher a nossa região, né? Então, vou clicar em Brasil, apertar em Sim, teclado ABNT2, Sim. Não quero adicionar o segundo teclado, quando pular, avançar. Espera enquanto ele aparece a outra tela de configuração, para a gente poder continuar a gravação desse vídeo. Esperar agora, só um minuto. Ele terminou a parte de configuração e agora vai aparecer outra tela. Momento. Ok. Vamos configurar para uso pessoal. Vamos dar um próximo. Usar conta offline. Não quero colocar nenhum e-mail para vincular a minha conta agora, porque é uma máquina virtual. Experiência limitada. Vou colocar o nome, vocês colocam o que quiser. Eu vou colocar de CSA, vou avançar. Não quero colocar senha, mas vocês podem colocar. Vou clicar em avançar. Mais um momento. Não quero permitir a localização. Vou clicar em aceitar. Localizar meu dispositivo, não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico. Aceitar. Não aprimorar a digitação. Aceitar. Não quero dicas. Aceitar. Nem anúncio. Aceitar. Vou ignorar essas opções também. Esperar ele inicializar. A Cortana também não quero. Agora não. Pronto. Olá. Agora ele vai inicializar o Windows com as configurações que nós criamos. E é só esperar mais um pouco. Pronto. Agora ele instalou o Windows. Como vocês podem ver, a tela do Windows ficou pequena. Nós vamos personalizar a exibição dela. A minha tela é 1920 por 1080. Fazendo isso, manter alterações, ela vai ficar do tamanho que eu quero. Se eu quiser também aumentar para ficar do tamanho da tela, eu clico nessa opção de estender vídeo. Eu posso voltar também, clicar aqui, que ele volta para o tamanho que estava. Uma configuração importante que a gente
tem que fazer nessa tela do Windows, na verdade não na tela, né, na configuração da VMware, é porque a gente precisa pegar os dados que a gente tem na máquina real. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Eu vou desligar a máquina virtual para não ficar instalando, na verdade, criando dados, né, na máquina virtual para ela não ficar pesada. Ou seja, você tem na sua máquina real e não precisa ter na máquina virtual. Com ela selecionada, a gente vai em Edit Virtual Machine, a gente vai vir em Options, aqui em Shared Code, tá, Disable, eu vou colocar Always Enable, vou adicionar uma pasta, aqui eu clico em Iniciar, ele pergunta qual pasta que eu quero, por exemplo, eu vou colocar a minha pasta de dados, vou dar um OK, ele pergunta o nome que você quer que apareça na máquina virtual, eu vou escrever dados, vou clicar em Next, Enable this share. Aqui está perguntando, está dizendo para eu deixar esse compartilhamento habilitado. Finish. Ok. Agora eu clico em OK e vou iniciar a máquina virtual novamente. Power on. Ela vai iniciar a minha máquina virtual. Espera alguns minutos, ou não, ou menos. Ela está iniciando. Já iniciou. Espera somente entrar aqui na tela inicial do Windows. Pronto. Ele entrou. Agora, se eu clicar na pasta do Explorer, eu posso vir nesse computador. Ela vai estar. Vou atualizar. Atualizar. Ela não instalou. O que eu posso fazer então? Eu venho em VM, Settings. Desculpa. Na verdade, eu tenho que vir em VM, Install VMware Tools. Vou instalar. Ele vai criar uma ISO da VMware aqui. E eu vou dar 2 cliques nela para ele abrir. VMware Tools. Sim. Ele vai começar a instalar as ferramentas da máquina virtual. Vamos aguardar. Next. Typical. Complete. Vamos clicar em Complete. Next. Install. A gente espera terminar. Está copiando os programas da máquina virtual, as ferramentas. Ele mexe no vídeo. Vou apertar em Finish. Ele perguntar se eu quero reiniciar novamente. Vou reiniciar mais uma vez. Yes. A gente aguarda o restart da máquina completo. Não demora muito. Pronto, iniciou o Windows. Agora a gente vem aqui no Explorer e vejamos se ele instalou a pasta de compartilhamento. Mais uma vez, ele não instalou. O que a gente vai fazer? Vai fechar. Vamos desligar novamente, porque com ele em funcionamento a gente não consegue mexer no compartilhamento. Quando desligar, a gente vai editar novamente as configurações da máquina virtual. E vamos em Options, Shared Folds, tá Enable, tá OK aqui tudo. Vamos apertar OK e vamos dar Play novamente. Aguardar iniciar o Windows. O Windows iniciou de novo e a gente vai novamente ver se instalou compartilhamento. Mais uma vez não. Pessoal, tá dando alguns problemas, mas eu creio que seja até bom, porque a gente entende junto e isso pode acontecer com vocês também.
Então, eu vou, de novo, desligar a máquina virtual. Agora eu vou apagar aquele compartilhamento e vou criar outro, ok? Edit, Virtual Machine, Options, Share Enable, vou deletar, vou remover esse, yes, vou criar outro. Da mesma forma, vou procurar qual pasta que eu quero. Eu quero a pasta dados, vou digitar dados, aqui em nome, next, enable esse compartilhamento, não somente leitura e finish. Ok, vamos novamente dar play para iniciar o Windows e aguardar para ver se a configuração deu certo. Pronto, abriu o Windows, agora nós vamos ver se instalou. Agora apareceu a máquina, na verdade, a shard, né? A pasta que eu queria compartilhar, só que ela não está ok ainda. Nós vamos vir aqui em VM, Settings, Options, Shared Folds e vamos clicar em Mapear. Ok. Agora ela apareceu aqui pra gente. Vamos dar um duplo clique e ela tá aí, toda a minha pasta do meu Windows. Ok, galera? Então, nós vamos ficando por aqui. Essa é a máquina virtual instalada com o Windows 10. E peço que vocês ativem o sininho da notificação, me dê um joinha, um like e se inscreva para os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.